Petrillo soltou um material dizendo que em 30 dias a receita tarifária do setor caiu na ordem de 933 milhões, né? Sim. Essa é a conta dos operadores brasileiros do sistema de metrô, trem urbano e VLT. Presidente, dentro desse valor e dessa queda, qual que é o cenário atual do setor metroferroviário? Olha, da semana passada para cá, nós temos até uma atualização desse número. Desde que começou as restrições de deslocamento, nós tivemos uma queda na média das semanas, em torno de 77% da demanda. Ou seja, nós estamos transportando 23% dos passageiros que a gente normalmente transportava, o que implica que a gente está tendo uma receita também de somente 23% da receita que normalmente tinha. Então, nos últimos 30 dias, desde que começou, a perda de receita foi de 1,6 bilhão. Mas, se você olhar só, você falou da semana passada, atualizado para o mês completo de abril, essa perda foi 1,1 bilhão no mês de abril. É bastante considerável. Meu presidente, essa queda de receita, como que as empresas estão fazendo para continuar com a manutenção do serviço, pagar folha de pagamento, manter quadro de funcionário? Como que está sendo feito? Como o setor está fazendo para sair dessa situação aí, dentro do possível? É uma situação bastante delicada. A gente tem que olhar uma perspectiva de que nós temos dois tipos de empresas. Metade das operadoras são operadoras privadas e a outra metade são operadoras. A maioria das operadoras públicas elas já dependem de subsídio de repasse do Estado para poder operar. Isso vai implicar que esse dinheiro vai ter que aumentar e é lógico, isso no futuro certamente vai precisar de alguma adequação forte, até porque os Estados não têm tanto recurso assim para dar. No caso das privadas, os contratos são diferentes. Alguns eles têm um mínimo que garante que o custo técnico de operação vai ser mantido e outros não têm nenhuma garantia. Esses que não têm nenhuma garantia, e particularmente afeta mais os do Rio de Janeiro, você vai depender de algum tipo de aporte de capital de giro para poder manter a operação. Essa situação ela já está completando, são 7 semanas agora, quer dizer, daqui a uma semana nós completamos um mês. A expectativa é que talvez essas empresas tenham mais um mês no máximo de recursos para poder fazer frente às despesas que você falou, porque uma operação metroferroviária, praticamente 70% das despesas são concentradas em mão de obra, energia e manutenção. E o custo fixo é alto, quer dizer, mesmo que você reduza um pouco a grade de operação, você não reduz proporcionalmente o custo, tá certo? Então, você perde a receita, mas continua com um custo muito elevado. Então, você vai precisar realmente de capital de giro para pagar essas contas principais, que são energia, salários e fornecedores básicos de insumo de manutenção, para continuar operando. E o que nós temos buscado é uma alternativa para que não haja essa descontinuidade, porque esse risco existe. Presidente, eu estava vendo também que vocês já abriram algumas negociações aí com o governo, né? Falando com o Ministério da Economia, da Infraestrutura, Secretaria de Programa de Parceria e Investimento, buscaram o BNDES. E dentro dessa conversa aí com o governo, como que o governo tem acenado aí para o setor? Qual que é a previsão que o senhor tem? Eles estão sendo receptivos? Estão tendo empatia aí com esse momento? Qual que é a posição que eles têm dessa negociação aí com o governo, os players do governo? Foi isso. Desde da primeira semana, nós fizemos contato primeiro com o Ministério da Economia, depois com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Daí, esses contatos evoluíram para o BNDES, para a Caixa Econômica. E a única coisa que a gente ainda não conseguiu, mas está agendado para os próximos dias, é um contato com o Ministério das Minas e Energia, já que a energia é o nosso principal insumo. E ali na energia, apesar do consumo ter diminuído, os encargos que nós pagamos continuam integrais. E a gente quer ver se a gente se desonera desses encargos, poderia fazer dar um resultado bastante significativo. Como eu falei, para as empresas que dependem de capital de giro,
O setor público, o governo federal, ele foi muito receptivo, entendeu o problema, entende que esse é um serviço essencial que precisa ser mantido, e a discussão, a partir daí, passou a ser entre o IDS e as operadoras, porque os casos são diferentes. Mas a gente não vai conseguir ter uma solução para isso que não passe pelos governos e prefeituras dos estados envolvidos, porque não vai poder ter um aporte direto do governo federal sem passar pelos governos do estado. Se o próprio entendimento legal estabelece que esse é um serviço essencial, a continuidade do serviço hoje é fundamental para o deslocamento das pessoas que trabalham em outros serviços essenciais, saúde, segurança, coisas de alimentação, que é para garantir o isolamento social. Então, em certas situações de transporte entre municípios metropolitanas, às vezes essa é a única alternativa que esses trabalhadores têm. Então, é uma questão social, essencial, que a gente está lutando muito, apesar de todo o entendimento positivo, mas a gente precisa que isso tenha uma velocidade que a gente ainda não encontrou. Dá para fazer uma projeção aí para 2020 do setor, ou a projeção é diária, semanal? Como que o setor está enxergando aí? Eu diria para você o seguinte, nós estamos assim, esticando essa corda nas últimas semanas para garantir que para essas algumas operadoras que estão nessa situação, elas tenham o recurso necessário para manter a operação. E eu acho que a gente vai conseguir, mas não é uma situação tranquila, assim. Esse risco de você ter um risco de paralisação de um ativo super importante, de um ativo que, se ele ficar fora de operação, ele pode sofrer uma degradação que depois vai necessitar um investimento para você remobilizar. E é um ativo que não é um ativo que pertence às operadoras. Esse ativo pertence à sociedade. Trens, estações não são ativos próprios, não é uma operadora, não é uma autorização. São todas concessões, PPPs, tudo com ativos públicos. Então, esse é o risco imediato. Agora, a perspectiva para o ano, tudo depende de quanto tempo essa pandemia vai nos afetar da maneira como ela está afetando hoje. Você vê que em países europeus já está acontecendo a volta ao trabalho, tá certo? Mesmo nos que foram fortemente afetados, como a Itália e a Espanha, eles já estão retornando, tá certo? Outros países que trataram melhor, a França também foi muito afetada, mas ela está retornando a partir de segunda-feira, com algumas restrições, mas já está retornando. A Alemanha e a Áustria foram menos afetados, tiveram uma atuação mais efetiva e também já estão voltando à normalidade lentamente. Mas se você vê o gráfico dos transportes públicos para essas que já estão retornando, a demanda continua baixa, por vários motivos. Assim, o que acho que a gente vai ter que se preparar é porque nós não acreditamos que nós vamos voltar ao status quo que se tinha antes da pandemia. Hoje, a grande maioria das pessoas está trabalhando em trabalho home office, trabalho remoto. Mesmo dentro das operadoras, só o pessoal operativo é que está trabalhando no local. O pessoal de manutenção trabalha com uma grade, com uma escala mais larga, para evitar que tenha muita gente ao mesmo tempo. E o pessoal administrativo, 100% trabalho remoto. Muitas situações dessas, que muitas empresas vão ver que podem manter algum nível de trabalho remoto com um custo menor. Se você imaginar que 70% das pessoas que viajam em transporte público fazem isso para trabalhar, e você vai ter, além do desemprego, que vai aumentar, e que afeta a gente diretamente, e você imagina que uma parcela de coisas que eram feitas pessoalmente continuem a serem feitas virtualmente, você pode ter aí uma queda de demanda que você vai perpetuar ou vai ter uma curva de crescimento muito mais lenta.
Não vai ser, acabou a questão da pandemia, acabou o isolamento, você virou a chave e amanhã todo mundo volta a viajar. Não vai ser isso. A outra coisa também é que as pessoas que têm possibilidade de evitar aglomeração, elas vão continuar evitando. O que se viu fora do Brasil é que depois as pessoas ficaram confinadas. Elas tinham certeza que elas não estavam doentes. Mas aí amanhã você pode sair, mas você fica com medo de sair. O que te garante que você não vai se infectar depois de ter se sacrificado durante 60 dias preso em casa? E alguns setores, como setores de restaurante, cinema, lugares onde as pessoas se aproximam, e especialmente transporte público, que é onde você tem realmente, o nosso caso são transporte de alta capacidade, são transporte de massa. Se ele não tiver um carregamento que justifique a operação dessa, ele perde o sentido. Você vai ter que se preparar para trabalhar num patamar que a gente imagina que vai ter. No dia que tudo estiver normal, você vai ter, em vez de você ter hoje 20% do que você tinha normalmente, você vai ter provavelmente 80%, 90% do que você tinha, mas uma parte provavelmente você não vai recuperar, pelo menos no primeiro momento. E isso certamente vai implicar que você tenha que rever seus processos, rever seus custos. Como eu falei, os 3 grandes custos são custos difíceis de manobrar, que é mão de obra, energia e manutenção. Manutenção, lógico que você pode repensar seus processos. Energia, eu acho que nós temos que insistir, que não faz sentido em cargos que são, no fundo, um subsídio do setor elétrico. Isso é em termos de outro serviço público, que é o transporte público, é o pobre cobrando do pobre, é ilógico isso, é o momento para fazer isso. E eu entendo também que o momento futuro, para você poder ter um aumento de rentabilidade e manter a sustentabilidade dessas empresas, hoje você tem uma mobilidade que ela não é plenamente organizada nas grandes cidades do Brasil, em que você tem uma concorrência por falta de um planejamento. Talvez agora seja o momento da gente adequar isso, para que as operadoras, não só as de metrô e de trem, VLT, mas também as de ônibus, elas possam ter uma melhor utilização dos seus veículos, um carregamento maior, uma otimização dos traçados, para que você possa alimentar um com o outro, e com isso você tenha menos custo de manutenção, menos custo de combustível, e todo mundo tenha uma operação mais eficiente. Então, alguns aprendizados a gente precisa ter nessa situação, tá certo? A gente fala muito aqui no Brasil que o futuro desse tipo de setor, desse tipo de infraestrutura vai depender do investimento privado. Eu acho que sim, mas o investimento privado ele já dependia de um melhor ambiente regulatório que garantisse que os contratos iam ser respeitados, não iam ser mudados. O que a gente está vendo é que vai precisar de novas fontes de receita, tá certo? E aí se inclui o que já é feito em grandes cidades do mundo, que é a taxação do transporte individual. O transporte individual ele custa para a sociedade, mas parece que não custa. Ele tem que contribuir para aqueles que não têm condição de ir no seu transporte individual. E você também criar algum sistema de garantia para que numa ocorrência como essa, que ela é um motivo de força maior, você não exponha ao risco. Quer dizer, você tem que ter sistemas garantidores disso. Mas eu acho que você aproveitar para fazer uma reorganização da mobilidade, para você descobrir e utilizar novas fontes de receita que garantam o transporte público. E a gente consiga passar por esse reaprendizado, porque vai ser assim que a sociedade vai acabar tendo que viver com isso.